Então sobrou foi para mim. Bom, vamos voltar na questão da NTT. O Jales disse bem. Só um segundo, eu quero cumprimentar aqui o nobre deputado Alexandre Santos, que é primeiro vice-presidente dessa comissão, e pedir que o deputado Alexandre assuma essa presidência por alguns minutos. Então eu quero reiterar a palavra do Jales, quando ele parabenizou a agência por ter ficado sensível aos nossos pleitos, né? Essa coisa que nós acontecemos da audiência de um ano atrás, mudou de fato. Segunda coisa que eu quero dizer ao superintendente, quando ele citou a questão de uma cooperativa lá de Muriaé, naquele momento, quando eu citei o exemplo de Muriaé Frutal e de Muriaé Itaperuna, eu não estava me referindo a nenhuma cooperativa e nenhuma outra empresa que faz esse tipo de transporte lá. Apesar de que a cooperativa de lá, eu sou presidente da Federação das Cooperativas do Estado de Minas Gerais e a cooperativa de Muriaé é associada à FECOMINAS. Mas naquele momento eu estava citando um exemplo. Tá? A gente, como operador, como presidente da federação e presidente da TEP, a gente preza por um transporte regulamentado, seguro e legal. É o que a gente quer. Por isso que a gente está aqui. Discutimos formas de conseguir negociar com o governo a viabilidade e a regulamentação desses veículos micro-ônibus, que é o que a gente quer. Tá? De jeito nenhum, longe da gente querer defender um transporte clandestino. Esse, de fato, tem que ser punido. Aliás, eu vou dizer como exemplo, nós participamos e pedimos ao deputado Leonardo Quintão que entrasse com um projeto de lei nessa casa que torna crime o transporte clandestino. Então, isso aí é um desejo nosso. O transporte clandestino ele deveria ser penalizado e tipificado como crime. Né? Tanto é a nossa vontade de trabalhar de forma regular. Não é, de forma alguma, apoiando e querendo citar exemplos de alguns que rodam na região de forma clandestina. Segundo caso, quando a doutora Sônia também disse que ela tem os acidentes de vans nas estradas são infinitamente maiores que os acidentes de ônibus, a gente percebe o seguinte, que o número de vans também são infinitamente maiores do que o número de ônibus. E dizer que, claro, se nós temos uma frota infinitamente maior do que a frota de ônibus, naturalmente que o índice de acidente seja maior mesmo. Apesar de que, quando nós vimos gravidades de acidentes, e aí, do mesma forma que ocorre acidentes horríveis com vans, ocorre também acidentes horríveis com vans, com ônibus, e nós temos isso aí noticiado a cada semana aí no Brasil inteiro, de ônibus que se acidentou e matou passageiros. Então, eu acho que isso aí é um ponto que, se a gente ficar discutindo quem acidenta e quem deixou de acidentar, todos os veículos acidentam. A gente está querendo dizer aqui o seguinte, hoje nós temos 80% de uma frota operada com van, micro-ônibus. E eu também não estou aqui de jeito nenhum querendo dizer que os nossos associados, os associados do transporte da TEP, no transporte escolar no Brasil inteiro, desses sindicatos, têm que comprar a van, não. Eu disse no começo da minha fala, na minha primeira fala, a nossa vontade é de trabalhar com carros 0 km, com carros novos, com veículos ônibus, se amanhã puder, veículos que voam, a gente quer também um veículo que voa, se puder, qualquer outro tipo, nós queremos adaptar. O difícil é juntar esse custo. Se o nobre amigo conseguir mesmo trabalhar esses custos ao transportador ter condições de comprar, ótimo para a gente. A gente não está contra os veículos ônibus e nem a favor das vans. Eu estou a favor de ter um veículo que seja acessível ao operador de transporte e que o pai, na hora de contratar esse serviço, tenha condição de pagar por ele. Tá? Infelizmente, hoje o valor de um ônibus e o valor de uma van, nós temos uma diferença muito grande e aí não existe condição de repassar esses custos, porque o mercado ainda não nos dá condição. Espero que futuramente a gente consiga. Com relação ao doutor Alfredo, eu quero dizer, doutor Alfredo, que eu não tenho problema nenhum com o IMET, pelo contrário. O IMET soltou uma resolução agora, uma portaria há pouco tempo, da questão dos tacógrafos. Eu participei de uma reunião quando falava que tinha que ser ferido pelo IMET, os conotacógrafos, os veículos. A gente apoia isso. A gente acha que é importante isso, que aquilo seja ferido mesmo. Eu não tenho problema nenhum. Os veículos nossos lá em Minas Gerais, em Minas Gerais hoje a gente pode dizer, né, deputado, que é um modelo. Tá? Nós podemos ser um modelo pelo país. Quando se fala em transporte seguro, eu já citou aqui o transporte de Belo Horizonte, eu não poderia deixar de jeito nenhum de falar o transporte de Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, eu jamais poderia deixar de falar de Belo Horizonte, da região metropolitana e do Estado. Hoje o transporte no Estado de Minas Gerais ele é feito através de cooperativas, que são autorizadas pelo governo do Estado. Tá? O índice de acidente é baixíssimo no transporte regulamentado.
Agora, esses veículos que estão hoje no transporte lá no estado de Minas Gerais, eles fazem vistoria pelo IMET, até porque as cooperativas exigem isso. Digo de passagem, não é nem o Estado. As próprias cooperativas exigem dos seus cooperados que a cada 6 meses façam uma vistoria dos veículos no IMET para assim repassar as autorizações. Então a gente tem como IMET um órgão parceiro. O problema todo que gerou essa discussão, e que eu não levei isso à questão do IMET antes, como o senhor disse, é lamentável que fosse na audiência pública, é porque esse não é só o problema. A NTT numerou 14. E não daria para tratar 14 problemas de forma separada. Um deles é o Inmetro, dizendo que as vans não são competentes para rodar, porque o Inmetro fala que não é. Aí eu vou dizer o seguinte, que quando na portaria, lá na portaria, essa questão de acessibilidade, ela está muito clara no decreto, na regulamentação da NTT, e até de os estados e municípios, quando fala o transporte de permissionário e concessionário. Transporte que passaram em processo de licitação ou que foram concedidos, que não é a questão do transporte fretado. O nosso transporte é autorizatário, é fretamento. A gente é autorizado aquele serviço naquele momento. A gente não passou numa licitação. Não existiu uma permissão, não existiu uma concessão para a exploração desse serviço durante anos. Não. A NTT, quando ela autoriza um transportador, uma viagem, ela autoriza aquela viagem. Somente aquela. Quando eu tenho uma outra viagem, ela autoriza a outra viagem. E assim por diante. E assim que é na Agência Nacional, assim é o modelo também que nós temos em Minas Gerais, e assim que nós temos o modelo do Estado. Então aquela portaria lá, quando a NTT, e ela pecou, e eu disse isso quando eu contrapus o ofício, vou encaminhar isso para o senhor, que ela pecou, que ela misturou. E aí me permita a brincadeira, ela fez o samba do crioulo doido. Ela disse que van não é permitido porque nas delegatárias tem que ser ônibus. Ora, nós não estamos aqui discutindo a questão do transporte coletivo em linha delegatária, em permissionária e concessionárias, não. A gente sabe que esse pessoal tem lá a forma com que tem a sua regulamentação na NTT, eu quero entrar nesse mérito. O grande detalhe é que esse grupo das linhas concessionárias, das linhas delegatárias, das permissionárias, eles têm um volume de receita infinitamente diferente, tá? E um volume de cliente infinitamente diferente dos que os fretamentos. O fretamento é uma contratação pessoal. A pessoa contrata aquele veículo, aquele transportador, se aquele veículo não serve, ele contrata outro. Na linha delegatária, não. É aquele ônibus que estiver saindo no dia, é ele que ele vai pegar. Esse veículo tem mesmo que ter acessibilidade. Porque você não sabe que momento que o passageiro vai chegar ali e depender de ter um ônibus com acessibilidade. Já o fretamento, não. Se existir o passageiro com essa necessidade, ele pode contratar, então, um ônibus que ofereça esse serviço. Entendeu? Então, nós não... Mas nós tínhamos que dizer isso, né, porque na portaria fala o transporte passageiro. Transporte de passageiro. Ele não está dizendo que é todos os transportes passageiros. O erro que eu entendo na portaria, doutor Alfredo, ela não ter sido clara. Olha, transporte passageiro para permissionárias e delegatárias. Para o transporte público. Agora, o nosso é privado. Se eu não ofereço esse serviço, o que o pai não contrate, ou que o cliente não contrate. Agora, quem disse isso não foi eu, não, foi a NTT. Nós só estamos juntando isso aqui na audiência pública para tentar achar uma saída. Porque misturar permissionário, concessionária com autorizatário não dá. Foi o que a NTT fez no ofício que ela nos encaminhou. Ok? Não? Bom, eu agora, deputado, eu gostaria o seguinte, esse nosso debate... eu queria também citar aqui, o nosso deputado do Rio Grande do Sul, cadê? Ele citou o transporte aqui em Brasília, o transporte, que quando ele chegou aqui, ele viu um cenário de transporte clandestino muito grande. Eu quero dizer o seguinte, aqui em Brasília, no passado parece que tinha mesmo, não acompanhei isso na época, mas o nosso presidente do sindicato aqui de Brasília, ele é associado a essa associação, e a gente sabe que o transporte escolar aqui de Brasília também é um modelo para a nação. Tá? Assim como nós temos um transporte respeitado em Recife, em Pernambuco, assim como no Rio Grande do Sul, assim como em Minas Gerais. Por fim, como essa discussão, deputado, vem-se há anos, né, nós estamos discutindo essa questão de ANTT, e agora tivemos a boa notícia que está estudando, que vai sair. A gente precisava discutir aqui um prazo, porque, como dizia o Betinho, né, quem tem pressa, quem tem fome tem pressa, é o nosso caso,
E a gente sabe que se a gente sair daqui sem que seja determinado um prazo para algumas respostas, um prazo para uma nova reunião, um prazo para uma nova discussão, isso vai ficar como ficou até hoje. Sempre fomos bem recebidos e solução de fato, e aí sem querer fazer... Essa solução sempre está a caminho, com a exceção do Alfredo Pérez, aí eu vou citar o nome dele, que ele, numa reunião que nós tivemos lá no CONTRAN, ele imediatamente, com 2 meses depois de uma reunião que nós tivemos, eu não vou citar aqui o porquê, mas ele resolveu o problema. Quer dizer, foi a única vez que eu senti que aqui, que nós conseguimos evoluir e chegar num final, foi no CONTRAN, quando o doutor Alfredo era presidente lá. De fato, o pleito que nós apresentamos na época, ele solucionou com 2 meses, foi a questão das cadeirinhas para o transporte escolar. Enfim, eu percebi isso aí só naquele momento. O resto, a gente caminhou, a gente foi no FNDE, muito bem recebidos, a gente tem a palavra de que a coisa vai evoluir, a NTT também nos deu a palavra de que está estudando, de que vai acontecer, e nós temos a palavra do IMET também de que vai rever, só que nós precisávamos de um prazo. Sair dessa audiência pública aqui, simplesmente dizendo, olha, vai acontecer, quando será, é difícil e eu sei que vai provocar essa busca na associação de uma nova audiência pública, um novo debate, e eu gostaria muito que nós não saíssemos aqui de mãos abanando e simplesmente na promessa de que vai acontecer. No mais, eu agradeço a participação, até agradeço em nome dos nossos associados, dos presidentes dos sindicatos que estão aqui, dos que não puderam vir, dos amigos do transporte escolar do Brasil inteiro, dos amigos que fazem o transporte interestadual de passageiro, que contam conosco para essa questão de viabilizar junto com o governo, através dessa casa, uma normatização para o transporte interestadual de passageiro. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado, Renato Soares. Eu passo a palavra para a senhora Maria Cristina Alcântara Andrade Hoffmann, coordenadora geral de qualificação de fatores humanos no trânsito, DENATRAN, para que a senhora possa fazer suas considerações finais. Obrigada. Eu considero importante, sim, toda essa discussão. Quero até parabenizar o Rio Grande do Sul, porque ainda vim sexta-feira de lá e eu sempre que vou para lá ando de transporte, acho realmente muito bom. E sei da preocupação que o órgão